nos encontramos aqui hoje no estúdio ISA, no sentido de falarmos sobre o Estado Democrático de Direito. E para a nossa conversa temos aqui os nossos convidados que são operadores do direito, começando à minha direita, que é o estudante do 4º ano, Xavier. Muito bom dia. Muito bom dia, professor. Bom dia, ilustres colegas. Muito bom dia ao ISA por uma iniciativa. Queríamos parabenizar pelo facto de termos já agora, ao nível da academia, uma estrutura vocacionada para os serviços de comunicação. Exatamente. A seguir temos a Onda. Muito bom dia. Muito bom dia, sim, doutor. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Ok, temos aí o Mena Kwanzambe. Muito bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Muito bom dia e obrigado pelo convite. Bem, o tema que nos apraz aqui hoje é discutirmos e entender melhor é a questão do Estado Democrático de Direito. E a minha pergunta seria, caríssimo Xavier, em Angola, temos o Estado Democrático de Direito? Sim, uma pergunta bem colocada, mas nos levaria a algo em historicidade. Olharíamos para a realidade da Angola enquanto nação e também olharíamos para Angola enquanto estado de opção política também. Na verdade, nós hoje somos o Estado Democrático à luz da Constituição de 2010, mas partimos do princípio de que somos um Estado Democrático a partir dos acordos de Bicesse, em 1991. Mas esses procedimentos partiram antes mesmo pela divisão dos blocos capitalistas e socialistas. Pensamos nós que esta caminhada nos conduziu então até 91 e chegamos a 2010. Na verdade, somos um Estado democrático. Então, Onda, estudante do 3º ano de Direito, nós somos uma jovem nação? Claramente, nós somos uma jovem nação, tudo por conta da democracia, visto que se encontra plasmado nos termos do artigo 2º da Constituição da República de Angola. Mena Kwanzambe, como é que você observa o poder judicial angolano? Na verdade, doutor, antes de nós respondermos essa questão, temos que primeiro procurar definir o que é o Estado Democrático de Direitos. Vamos chegar à vossa questão. Tal como disseram os meus companheiros de debate, o Estado Democrático de Direito, na nossa Constituição, está plasmado no artigo número 2 da nossa CRA. Tal como disse o colega Xavier, a partir da questão de 2010, foi instituído na nossa Constituição. Quando estamos a falar de Estado Democrático, quer dizer que o poder emana do povo. É a partir do povo que, por meio do sufrágio universal, que é o voto, ele delega poder aos decisores políticos, no termo do artigo número 3 da nossa Constituição, conjugadas com o artigo 22 e 54 da nossa Constituição. Quando estamos a falar de Estado de Direito, quer dizer que o Estado submete-se à lei, onde há supremacia da Constituição, nos termos do artigo 6º. Pronto. Voltando na questão agora que o doutor nos formulou, na verdade, o estado da nossa justiça é um pouco preocupante. É um pouco preocupante devido a alguns escândalos que têm se verificado no seio do Poder Judicial. Mas esforço está sendo evitado para que esses escândalos deixem de fazer parte no seio do Poder Judicial, porque o Poder Judicial é muito importante, pois que ele é o freio dos 3 poderes que existem, ou seja, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial vem como freio para pôr, é como se fosse uma balança quando os 2 poderes tentam se desequilibrar. Exatamente. Xavier, como é que nós podemos analisar um Estado democrático? Bom, como dissemos, o artigo número 2 da Constituição, ele deixa quais são as características de um Estado democrático e de direito. De um lado, porque o poder emana do povo, do outro lado, porque o sufrágio universal determina a representatividade,
Lembrar aqui que a Constituição angolana e os pressupostos da democracia angolana é também representativo. É obrigação do povo chamar por representatividade, olhando lá para o método do ontem, a fórmula da proporcionalidade. De qualquer maneira, as características do direito angolano em relação ao direito democrático é por via do sufrágio universal, representativo e, enfim, os poderes todos emanam da decisão do povo. Aqui a diferenciação. Defendemos os pressupostos segundo os quais todas as estruturas são interdependentes. E se dissermos que em Angola a justiça tem estas dificuldades, é porque também entendemos que há dificuldade de destrinçar cada um o seu papel. Bom, eu penso que as características estão no número 2 e, na verdade, Angola defende a supremacia, tal como diz o nosso colega, o artigo 6º da Constituição. Onde podemos observar que existe uma interdependência, ou seja, os órgãos do Estado são independentes? Claramente, os órgãos do Estado são independentes, tudo por conta da separação de poderes. O nosso artigo 2º da Constituição da República de Angola apresenta-nos essas questões, pois vimos que nos órgãos políticos exercido pelo nosso presidente da República de Angola, está no órgão legislativo a Assembleia Nacional e, por fim, no órgão judicial, os nossos tribunais. Então, logo, há essa independência dos poderes em Angola. Primeira coisa, é observável essa interdependência entre os órgãos públicos? Claramente. É observável. Por quê? Porque o Presidente da República, tendo o poder executivo, ele se unicamente a traçar políticas do país. Nunca vimos o Presidente da República aí no tribunal julgar alguém. Nunca vimos o Presidente da República ir na Assembleia aprovar uma lei. Partindo desse pressuposto, vê-se claramente que há interdependência. Mas temos desafios. Por quê? Porque nós verificamos na prática alguns órgãos que ainda dependem financeiramente do Executivo. Estamos a falar, por exemplo, do Poder Judicial. O Poder Judicial ainda não é autônomo em termos financeiros, depende do Executivo. Mas funcionalmente há essa interdependência. Quando estamos a falar da interdependência, não estamos a falar de isolacionismo, como muita gente pensa erradamente. Ou seja, os poderes devem cooperar para o êxito do Estado Democrático de Direito. Não é o facto de ser um poder judicial que tem que ser antagônico ao poder político ou ao poder executivo, propriamente dito. Eles cooperam naquelas situações em que o Estado demanda. Ok. Xavier, é notório que os nossos magistrados ligados à justiça são nomeados pelo presidente. Não acha que é a altura de mudarmos esse paradigma? Relativamente a essa questão, eu estava, antes de responder à questão do professor, olhar um bocadinho para a abordagem do meu colega na Kwazambi. Na verdade, nós temos uma interdependência, mas também independência formal. É mesmo formal. Porque se olharmos para a forma como a Constituição angolana coloca o poder, assim, liminarmente a uma estrutura, como é o caso do Presidente da República, acabaríamos mesmo por dizer que os outros são sofríveis. Os outros poderes são sofríveis. E nós gostaríamos de destacar isso. Relativamente à questão que o professor coloca, e aqui, enquanto acadêmico, gostaríamos que os operadores da justiça fossem um bocadito mais, e eu até devo arriscar que deviam ser valorizados mais, para terem autonomia. Sente-se que os advogados, os operadores da justiça ainda dependem. Eu já vejo muita gente com essa especialização, alguns desses a andar a pé. E isto faz com que se vulnerabilize
se tornem vulneráveis. De alguma maneira, depender de quem faz. E acho que também está lá intrinsecamente o motivo pelo qual a justiça é lenta. Ou está corrompida? Não digo que está corrompida, mas eu sinto que depender é também uma fraqueza. Quando a gente depende, somos fracos. Alguém é capaz de nos manipular a qualquer preço. Sim, se me permite, sim. Eu gostava de dizer que o facto de, por exemplo, ver pessoas que fazem parte de um determinado órgão não terem meio, não põe em causa a interdependência de funções. Não põe. Como estamos a falar, formalmente existe, materialmente também existe, mas tem alguns desafios. Por exemplo, nós nunca vimos, tal como eu disse, que alguém do órgão executivo a aproveitar-se ou a usurpar poderes de alguém do órgão judicial. Dito de outro modo, nunca vimos em Angola um ministro a vestir a toga e aí julgar alguém. Materialmente, aqui há separação de poder, nos termos do artigo 105 da nossa CRA. Então, dizer que só formalmente, não materialmente, na nossa opinião, estamos a faltar com verdade. Exatamente. Bem, então, onde vocês apelam às condições para os magistrados, tanto judicial, tanto público? Bem, nós apelamos isso realmente, mas, tal como o nosso colega Menaconzambi acabou de apresentar a sua abordagem, dizendo sobre a questão desta interdependência dos órgãos, o fato de que eu, sendo uma magistrada, não tiver condições necessárias a fim de poder desenvolver as minhas atividades, ou seja, dizer que eu tiver um nível de financiamento baixo, isso não retira a questão da interdependência que nos apresenta a nossa Constituição. Mas é necessário que nós lutemos a fim de proporcionarmos uma vida melhor para nós mesmos. Mas isso não dá a abertura, ou seja, não faz com que haja esse fracasso da interdependência de poderes. Muito obrigada. Nonas Jornadas Científicas do ISA. O conhecimento, a investigação e o talento serão levados à maior montra anual de ciências do Instituto Superior de Angola, sob o lema Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável do Icolibengo, um certame aberto à comunidade acadêmica, investigadores, inventores e empreendedores. Faça sua inscrição e apresente a sua pesquisa, invenção ou criatividade na maior montra de ciências do ISA. Nos dias 18 a 22 de maio, 5 dias de exposições, palestras, workshops e trocas de experiências numa dimensão internacional. Nonas Jornadas Científicas do ISA. Participe submetendo o seu trabalho de investigação científica em jornadas.científicas@isa.ao até 11 de maio. Siga o regulamento em www.isa.ao ou através das nossas redes sociais. Nonas Jornadas Científicas do ISA. A ciência ao alcance da comunidade. ISA, por um futuro superior.